Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui em Nazaré Paulista e comigo estão o professor Fabiano Melo, direto de Viçosa. Fala, turma! Mais uma vez juntos. Obrigado pela oportunidade. Benção, padrinho. Deus abençoe. E o agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula, direto de Atibaia. Opa, fiz um pit stop aqui em Atibaia para conversar um pouquinho com vocês nessa tarde de hoje. Sensacional! E esse episódio, né, pessoal, nós resolvemos usar um tema, né? Não vamos conversar com ninguém, com nenhum convidado. A gente resolveu aqui trazer as nossas histórias, as nossas tretas envolvendo fake news. Quem nunca passou por uma situação em que foi difamado, né? E nesse caso a gente vai falar um pouco aqui como que isso trouxe, né, alguma polêmica, alguma coisa ruim em relação ao nosso trabalho. E Roger, por onde você andou nas suas missões nessa última quinzena? Uai, eu tava de novo lá no Xingu, né? Eu tô praticamente mudando pra lá. Toda vez que você me pergunta por onde eu tava lá, né? Mas a gente tá fazendo essa operação lá junto do ICMBio com a FUNAI, que tem demandado bastante o meu tempo aqui, devido à importância, tudo nesses últimos 6 meses. Então, praticamente todo episódio eu tava lá, né? Esse Roger. E qual que é a missão lá, Roger? Você pode falar um pouquinho? Posso. A gente está avaliando os riscos, né, das onças pintadas às aldeias, né, aos indígenas ali no Alto Xingu, em algumas aldeias, né. Então a gente teve algumas ocorrências ali de aproximações e alguns problemas de ataques que a gente foi investigar, e aí passamos por uma avaliação um pouco mais longa, criteriosa, de qual realmente o risco de verdade, real, que os indígenas estão sofrendo de ataques ali, né? Tem onça andando dentro das aldeias, né? Nossa. Então, estamos trabalhando junto com a FUNAI, que tem sido muito legal esse trabalho, dedicação dos técnicos lá da FUNAI também. A colaboração dos próprios indígenas está sendo muito interessante. Trabalhar a questão das dimensões humanas nesse outro universo, né, que foge totalmente do trivial que a gente está acostumado, isso é uma grande experiência, assim. As crenças e as restrições, né, a gente sempre tem que dar um passo atrás para ver se não está faltando com respeito a alguma gente, alguma coisa. Que isso, cara? Entrou um lobo aí, velho? Que é isso? Eu tomei um susto aqui também, nossa senhora, você pego. Voltando ali. Então a gente está trabalhando, é muito difícil no universo das dimensões humanas, tem sido, né, uma coisa totalmente nova, fora do trivial, lidar com algumas particularidades, alguns detalhes, algumas restrições de ações que como a gente está acostumado a trabalhar, né? Mesmo nessa parte da comunicação, de comunicar isso lá para os indígenas e para fora, né? Respeitando as crenças e tudo mais deles. Então, mas é um trabalho interessante, está sendo. Show. Biel, você mandou uma mensagem super saudosa, né? Você esteve lá pelo norte de Minas. Rapaz, foi um fato bem interessante, porque já se vão aí quase 20 anos, né, que eu comecei o projeto lá de doutorado no Jequitinhonha, e uma das primeiras áreas que eu visitei lá foi a hoje conhecida Reserva Biológica Federal da Mata Escura. Então, a semana passada a gente foi fazer a inauguração, a gente foi participar da inauguração da sede da reserva, que, devido exatamente a essas andanças e aos esforços de conservação, a gente encontrou os muriquis lá na região, e até 2003 a gente ficou empenhado junto com, né, os governos federal e estadual de Minas em tentar proteger a área, e deu certo, né? Em 2003 foi criada a Reserva Biológica Federal lá, de 51 mil hectares, e aí o ano passado, essa semana passada, né, foi inaugurada a sede, então eu fui participar dessa inauguração. Então foi realmente um sentimento muito, muito completo, né? De que todo esforço de conservação, quando você vê uma área daquela
tão bonita, né, tão importante do ponto de vista de biodiversidade, né, relevante para a conservação da biodiversidade, ela está protegida. Onde que é exatamente, Bion, para quem não conhece a região? Boa. A Rebio, Mata Escura, ela está no município de Jequitinhonha. Tem um pedacinho dela que pega o município de Almenara, mas fica ali no nordeste de Minas, né, bem na beira mesmo, né, no Vale de Jequitinhonha, no rio, né, fica às margens do rio Jequitinhonha mesmo. É uma região interessante porque ela é um encrave, né, de Mata Atlântica com cerrado e caatinga, nesse caso caatinga arbórea, né, a famosa mata seca que tem ali nas margens do Jequitinhonha. E aí você tem essa mistura de fauna, né, que é muito incrível. A gente tem encontrado os muriquis lá em 1999, para mim foi de cair o queixo. Imaginar que pesquisadores como Anthony Highlands, o próprio Álvaro Aguirre, que na década de 70 ficou buscando muriqui no Brasil inteiro, ele não passou por essa região, né? Quer dizer, ele pode até ter passado, mas não encontrou esses bichos. E imaginar que eles ficaram ali quietinhos, isolados, tanto tempo, né? Não, o Aguirre foi, cara. Não, o Aguirre foi aí, não foi não? Então, mas ele não marcou essa região lá. Ele andou em toda a área de distribuição geográfica dos muriquis, né? Que antigamente eram considerados só uma espécie, né? Hoje são duas espécies conhecidas, o muriqui do norte e o muriqui do sul. Mas é fato, ninguém viu, né, ou ninguém ouviu falar de muriqui naquela região. Quando eu estive lá em 99, esse amigo meu, Giovanni Moura, do IEF à época, ele falou: Fabiano, tem um macaco grande, branco aqui, você tem que vir cá conhecer a Mata Escura. E ela tem esse nome exatamente porque ela é muito alta, fechada, é uma mata primária. Rapaz, quando eu cheguei lá em 99, eu caí o queixo. Falei, gente, não é possível que isso aqui passou desapercebido tanto tempo. E logo na segunda campanha eu vi os muriquis. Então eu falei, caramba, isso aqui é o paraíso. Sensacional. Foi muito, muito interessante. Putz, cara, foi aniversário do Rogério essa semana, né, Roger? Pois é, cara. Foi antes de ontem. E o Rogério é tão genial, cara, que ele casou no dia do aniversário dele, né, Rogério? Pra não correr aquele risco de esquecer o dia do casamento, né? Putz, cara, sensacional. Você, no aniversário de casamento, você levou a Laís pra jantar em algum restaurante bacana, cara? Claro que não. Não? Ah, você tem visitado restaurantes bacanas, Rogério? Não conheço. Com estrelinha da Michelin, Já sei onde não? ele quer chegar. Já sei onde ele quer chegar. Você tá abrindo um restaurante, Fê? Não, cara, não, porque assim, você sabe, né, que a gente gosta, assim, de culinária, de panificação, você sabe que eu treino jiu-jitsu também, e aí, cara, as pessoas vão conhecer, assim, ícones, né, da culinária internacional e não convida a gente. Mas calma, Pepe, só questão de tempo. É você que tá no restaurante? O Bião o Bião tá lá com o Alex Atala. Ah, eu vi isso, cara, eu vi. Eu fui conhecer a figura. Que cara Bião, sensacional, viu, Fefe? Por isso que eu fiquei indignado, cara, porque ele é absolutamente sensacional, cara. O cara é punk rock total na veia. Eu não sabia, assim, né? Conheço um pouco da história dele, acompanho mais de longe do que você, mas esse apego às questões ambientais é um pouco mais recente, por isso que a gente se aproximou, porque a gente está num grupo, né, de trabalho lá do Instituto Onça Pintada, ele participa, ele ajuda, e a gente teve essa oportunidade de fazer uma visita, né, vamos dizer, para ele ofereceu espaço para a gente discutir, ter uma reunião lá, principalmente sobre essa questão da certificação, né, de propriedades rurais. O IOP está com uma iniciativa bem interessante. Eu até comentei com o Leandro e com a Ana da gente fazer um podcast com eles aí em algum momento. E aí ele ofereceu essa oportunidade lá em São Paulo, né? E, poxa, eu fui meio que preparado para a reunião, obviamente, mas não para conhecer a figura do Alex, né? Assim, não imaginava o quanto ele é engajado nas questões ambientais, o quanto ele é muito culto, inteligente, assim, né? Não só da questão mesmo da diversidade, né, de alimentação, de oportunidades de desenvolver uma boa culinária no mundo, mas particularmente com essas questões mesmo sociais e ambientais, assim, sabe? Ele deu várias aulas pra gente, assim. Foi impressionante como ele, né, ganhou minha admiração completa. Cara, ele é sensacional. A biografia dele é sensacional. Vale a pena conhecer, viu, Fefe? Ele é aluno do Demian Maia, cara. Ele é aluno do Demian Maia. Bom, aí você já me apertou. Quem que é esse? Pô, Demian Maia. O Niemeyer, aquele arquiteto. O Niemeyer é o cara da arquitetura, Fefe. É o Oscar Niemeyer. Ali, ó, aí ele vai colocar isso tudo no podcast. Eu vou. Vai mostrar. A gente, cara, como você... Pô, o cara é um dos
um dos caras mais foda do UFC, bicho. Do quê? Você vai falar que você não sabe o que é o UFC. Ah, não. O UFC, tudo bem. É o de artes marciais lá, tudo bem. Isso aí a gente... Cara, a gente tá falando de culinária, ele já foi pra luta. Porque o cara já quer dar aluno. porrada na gente. Ah, cara. Ele é aluno de Demian Maia, cara. Não, o Alex Atala é fenomenal, cara. E eu fiquei indignado quando eu vi sua foto com ele e nem deu uma ideia pra gente. Oi, eu sabia que você ia ser fã de carteirinha do Alex Atala, rapaz. Não, ele é roots, cara. Ele prega uma culinária mais... Não tem nem o que falar, cara. Não tem mesmo não, porque eu fiquei impressionado, cara. O discurso dele é perfeito. Eu também tô impressionado, muita admiração para ele, né, por ele, exatamente porque, por ser uma pessoa pública e mundialmente conhecida, normalmente você espera que essa pessoa seja muito difícil de lidar, né, de acesso, até de conversa, mas, cara, ele é muito fluido, muito acessível, solícito e se mostrou uma pessoa extremamente humilde, sabe, assim, é o que você falou, é um cara dos nossos, arregaça a manga e põe a coisa para funcionar, sabe, e eu fiquei sabendo que ele tem vários trabalhos sociais interessantes, mesmo na cidade de São Paulo, ele oferece um sopão lá, não sei se é toda semana. Essas coisas você vai até saber melhor do que eu, Fefe. Não. Eu sei que assim, que ele teve enfim, não vou falar o episódio inteiro do Alex Atala. Vai que vai. Vamos para os e-mails. Muito bem! Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra? Foi ele. Pô, nós recebemos um e-mail da minha amiga Renata Muilaert, que tá lá na Austrália, fazendo parte do doutorado dela. Ela mandou aqui: oi, Fer e Bião. Ih, esqueceu de você, Rogério. Parabéns pelo episódio. É muito bom ouvir sobre todas essas iniciativas de plano de ação para as espécies brasileiras. Eu gostaria de dizer que também chamava o macaco prego comum de Sebus apella até hoje. Vai ser difícil lembrar de chamar de sapajus, mas eu vou tentar. Abraços, Renata Muilaert. E esse negócio do macaco prego tá rendendo, hein, viu? Tá rendendo, rapaz. Nossa senhora. Um beijo aí, Renata. Obrigado pelo carinho. Saudade de você, minha amiga. Ajuda a divulgar o podcast aí na Austrália, Renata. Quem quiser, tiver a fim de aprender português. Se bem que o jeito que a gente fala... Tem que ter uma tecla SAP aí, né? E vamos lá, segunda pedrada. E aí, galera, boa tarde. Meu nome é Jéssica, sou estudante de Medicina Veterinária em São Paulo, SP. Me interesso muito por essa área de conservação da biodiversidade e meu objetivo é ingressar nesse mundo quando me formar. Se o Rogério estiver lendo ou ouvindo isso, vou me formar logo sim, prometo. Uai, você tá duvidando da Jéssica ou Rogério, se ela vai se formar? Não, isso eu não duvido não. É que a Jéssica, ela gosta de curtir a vida de estudante. Quem não? Eu falo para ela que ela tem que chegar logo. Ele está precisando de veterinários no mercado, bons veterinários, para trabalhar no campo com mamíferos, as campanhas de captura. Então eu fico enchendo o saco dela direto. Ela foi estagiária nossa no Senado. Fica a dica aí, Jéssica. A galera tá esperando você formar. Vamos lá. Vim deixar registrado que curto muito os podcasts. Sempre ouço e ajudo na divulgação. Pô, sensacional. Tem que ajudar mesmo. Ajuda a divulgar, galera. Não basta muito só curtir, tem que mostrar pros amigos, mostra como é que... o que é podcast, como é que baixa os episódios, compartilha lá no Facebook... Acho o conteúdo muito legal, muito bom e gostoso de ouvir. Deixo aqui também uma sugestão de tema para os próximos episódios. Uma conversa com pesquisadores sobre como começaram projetos de conservação, de onde vieram as ideias, os primeiros degraus que subiram, as dificuldades e principalmente aqueles perrengues épicos que foram marcantes. Semelhante a alguns episódios anteriores que falaram dos inícios das carreiras dos profissionais, mas focando nos projetos em si, ainda que essas histórias se misturem em várias situações. Digo isso pois numa semana acadêmica que tive na minha faculdade, ano retrasado acho, convidamos a Cecília Queruf para um momento assim e foi incrível. Ouvir de outros profissionais acho que seria legal. Por exemplo, saber sobre dificuldades para capturar animais e recursos e sobre a gigante com um monte de as criatividade que se tem que ter para contornar tudo. Ou outros momentos marcantes que já aconteceram ao longo do trabalho.
Conhecer pontos assim, acredito que faz as pessoas terem apreço e respeito maiores pelas questões, pelo trabalho, pelos profissionais e pela área em si. Além de ser sempre bom dar risada de experiências malucas que muitos passam por aí. Era isso que eu tinha para deixar aqui. Obrigado pela atenção, parabéns pelo trabalho. Continuem, beijos e boa semana, Jéssica Dias. Pô, sensacional o e-mail dela, hein? Muito bom. Beijo, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Não, eu acho que assim, com essa mensagem dela, eu acho que é interessante de colocar essa questão ela falou da brincadeira que eu faço, que ela não vai formar, que ela tem que formar logo. Eu acho que a moçada que está na faculdade olha para o mundo aí de fora hoje, super concorrido, disputado, a gente tem editais de contratação, inúmeros currículos para a seleção, até dificulta a nossa seleção, porque os currículos são ótimos, e aí eu acho que o pessoal tem um pouco de medo, né? Então acho que não é o caso da Jéssica de postergar a graduação para sair para o mercado, meter a cara, né? Mas eu queria mandar um recado para essa moçadinha que acredita no potencial que tem, entendeu? Não é ficar fazendo curso, empurrando com a barriga a vida de formado, a vida profissional, né? Então, manda bala, termina logo a faculdade e se colocar no mercado, né? Eu acho que o que vale muito é a experiência que a pessoa tem para uma contratação, né? Além de todo o currículo que ela vai construir, né? Mas era mais esse recadinho aí para dar para a moçada. Sensacional. Bom, e essa é a proposta um pouco do podcast, né? De trazer esse lado humano e tal. E, cara, a gente não começou nem a arranhar os causos e a maluquice que a gente vive no campo, né? Que às vezes a gente, nos episódios passados, a gente focou um pouco, né, na história, no crescimento pessoal e tal, mas acho que a gente ainda vai fazer alguns episódios aí temáticos sobre maluquices de campo, que isso é história que não falta, né galera? Com certeza. E achei legal que ela falou da Cecília Queruf, né? Você sabe dela, Bianco? Nossa, tanto tempo que eu não vejo Cecília. Sim, Cecília é parceira nossa, né? A gente tem um trabalho voluntário conjunto, eu, ela, o Maurício Taleb e o Leandro Jerusalinski, né? Nós somos primatólogos, né? Vamos dizer assim, de formação, e a gente auxilia no grupo de pesquisa, né? No grupo de especialistas de primatas da UCN, representando o Brasil, né? E as Guianas. E aí a gente sempre se encontra. Cecília é sensacional, lenda da conservação. Beijo, Cecília, somos fãs. Eu não sei se vocês sabem que a Cecília foi coordenadora executiva do Instituto Procarnívoros por um tempo. Ah, é? Olha, não sabia disso. Legal. Ela atingiu a iluminação ali, quando ela foi trabalhar com carnívoros. Olha só, puxando sardinha pro lado dele, meu Deus do céu. Muito bem, Roger. Sensacional. É isso aí, pessoal. Mandem seus e-mails para desabrace@desabrace.com.br e atire a primeira pedra. Mandem aí suas críticas, sugestões de temas de episódios, críticas construtivas de preferência. Beleza. Vamos para o Que Bicho é Esse dessa quinzena com Miriam Perilli. Toca aí o bicho do último episódio. Então, pessoal, o bicho do último episódio foi sugestão da Isabela Mello e é o gavião de penacho, Espizetos ornatus, né? Um dos bichos mais magníficos que a gente tem na nossa fauna. É interessante, né? A vocalização que eu peguei, ela é lá da Wikiaves, né? Aqui tá no link do post tem os créditos aí, citando aí quem gravou e tudo mais. Eu notei que o local onde essa gravação foi feita foi lá em Santa Maria do Salto, em Minas Gerais, em 2014. E o autor escreveu assim: em uma breve expedição ao complexo Alto Cariri, um lugar incrível que se mantém de pé graças aos esforços de abnegados pesquisadores como Fabiano Mello e Rômulo Ribon e suas equipes. Espero muito voltar à região. Putz, sensacional, né, Bião? Pô, esse reconhecimento aí. Poxa, foi uma alegria ler isso, porque também tem um pouquinho esse vínculo com a história do Vale, né, do meu doutorado, mas que depois virou também um projeto paralelo que a gente comentou, né, na nossa fala aquela vez, que foi o ProBio, que você inclusive entrou como bolsista. E você conheceu essa região lá do Alto Cariri.
E um abraço pro Rômulo, né, cara? Rômulo Ribon, grande pesquisador. Eventualmente, eu já até entrei em contato com ele pra ele vir trocar uma ideia aqui com a gente. Eu admiro muito o trabalho do Rominho. Rominho Ribon. Hoje eu vou estar com ele. Hoje? Vou falar com ele desse episódio. Aham. Putz, manda um abraço lá. No Brigadeiro. Mando sim. Você tá indo pro Brigadeiro hoje, Bião? Tô indo, cara, fazer uma reuniãozinha rápida lá, mas eu volto amanhã cedo. Positivo. Caramba, Bião, o seu carro, ele tem 600 mil quilômetros, né? Não, por sorte, o Brigadeiro fica aqui a 40, dá quase 50 quilômetros, né? Então é pertinho, dá pra fazer um bate-pronto. Não, e a gente tá no meio do que bicho é esse, velho, é engraçado, porque uma amiga minha comentou, falou, nossa, vocês ficam na maior conversa de comadre. Eu falei, ué, a gente vive na maior correria, aí a gente só tem a oportunidade de bater um papo maneiro mesmo quando a gente tá gravando, né? Mas realmente é foda, né? Os caras estão lendo e-mail, aí vai para outro assunto. Coisa. Aí, bicho, é esse? Os caras já estão viajando, né? Vamos lembrar lá daquele projeto e tal, cara. Isso que é legal, né, cara? Não é aquela coisa chata, né? Eu também acho. Isso que a gente tá fazendo com o roteiro, hein, imagina. Imagina sem, né? Ou então, Bião, você que é o fanático das aves de rapina, fala um pouquinho aí desse bicho, cara. Nossa, sou mesmo, rapaz. Os pisetos ornatos, assim, ele é um dos maiores acipitrídeos que a gente tem no Brasil, né? Ele perde aí para grandes águias como a arpia, né? O iraçu falso. O que é acipitrídeo, Bião? Acipitrídeo, boa. É a família desses gaviões de floresta, né? Dessas aves de rapina florestais, que inclui as águias aqui no caso nosso, né? A gente não tem... Nome comum é engraçado, né? Porque a gente não chama, por exemplo, arpia de águia, né? Tem gente que fala, é águia brasileira. E tem outros bichos, como o próprio gavião de penacho, que a gente poderia muito bem chamar de águia de penacho, porque ela tem o porte, o tamanho e pertence à família das águias, né? Então, e a gente denominou esse bicho de gavião de penacho porque ele tem um penacho realmente respeitável. E o ornatus tem um pouco de interessante nele, que ele é um bicho que preda aves, preda lagartos, preda macacos, ele tem uma dieta bem interessante e ocorre em todo o Brasil. Ele, apesar de ser tipicamente florestal, né, a gente tem registro deles em várias áreas de floresta, no bioma cerrado, né, ele está na Mata Atlântica toda, na Amazônia nem se fala, mas ele é naturalmente raro, tá? Não é um bicho fácil de você ver, não. Eu não lembro de ter visto nunca, cara. Eu já vi várias vezes. Eu sou fã desse bicho. Eu tenho ele tatuado na minha pele. Nossa! Não, vai ter que colocar... Nossa, vai ter que ir uma foto dessa tatuagem na capa do episódio, cara. Vai ter que... Eu vou te mandar. Eu tenho uma logo depois que eu tatuei. Ficou massa a foto. Você não tem inibição nenhuma, né, Bill? Não, pô. Imagina, o cara postou no episódio do Terra da Gente lá, ele mostrou minha tatuagem, cara, do Muriqui, ué. Rede nacional. Positivo. Lá perto de casa, não, em cima de casa, tem o outro, né, que é os pisitos tiranos, né, que é o gavião pega macaco. Isso. Eu ouço ele cantando quase todo dia de manhã, cara. Ô, Roger, você tá triste hoje, cara? Tá caladinho. Eu não, tô só ouvindo e aprendendo. É sempre uma aula de zoologia com o Bião, né? Eu não tenho nada pra falar dos pisetos, então eu fiquei caladinho. Aliás, Bião, você que gosta aí dos pega-pinto... Cara, eu te mandei uma foto, eu vou mandar pro Fê também. Eu fiz um moitará lá no Xingu. O que é moitará, cara? Moitará é o escambo, né? Uma arpia de cerâmica. Olha só. Cara, sensacional. Eu vi a arpia, bati o olho e falei, caralho, que essa aldeia, os caras às vezes pegam uma arpia para criar. E eu não vi nenhuma lá ainda, né? Mas olha que linda, eu te mandei no WhatsApp, mandei pra você. Vai pra capa do episódio. Então eu vou passar pra Miriam Perilli. Então, Mi, vamos para o bicho dessa semana? Vamos! No último episódio você não participou, né? Não participei. No último episódio eu tava tendo uma menininha bem lindinha. Nada demais, né? A gente só teve uma filha. Nada? Só isso. Facinho. Facinho, né? Aí não deu pra gravar, né? Não deu, gente. Tô em função de engorda aqui de uma menininha bem querida, bonitinha, pequena. Piquitiquinha. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Vamos pro que é o bicho dessa semana.
Que bicho é esse? Que bicho é esse? Isso. Belezeira. Eu tô sem dormir, tá, gente? Não tá funcionando muito bem o cérebro. Dorme um pouco. Estamos todos. Vamos lá, toca o bicho aí em mim. Esse bicho eu acho sensacional, né? Eu tô ouvindo todo dia de manhã, você ouve? Não escuto, não. Não parei. Todo dia de manhã e de tarde. Olha só. No fim da tarde. Mas o bicho se entrega, né? Ele já fala o que ele é. Pô, bem onomatopeico. Então é isso, pessoal. Quem souber que bicho é esse, tiver algum palpite. E lembrando, gente, se tiver também alguma sugestão para os próximos bichos, mande pra gente pro e-mail. bicho@desabrace.com.br. Isso aí, gente. Até a próxima. Não esqueçam de mandar e-mail. Quando acabar o maluco sou eu. Quando acabar o maluco sou eu. É isso aí, pessoal. Dentro da proposta desse episódio, a gente vai conversar um pouco sobre as tais fake news, né? Mas a gente vai tentar dar um enfoque mais para o que influenciou o nosso trabalho, né? Como que a gente sofreu na mão de boato, como que isso influenciou, né, as nossas iniciativas para conservação. E se vocês quiserem uma análise um pouco mais técnica, um pouco mais elaborada em relação às questões políticas, os aspectos sociais, as questões históricas envolvendo aí fake news, né, eu recomendaria vocês procurarem lá o episódio 142 do podcast Dragões de Garagem, um podcast sensacional de divulgação científica. Um beijo draconiano para os colegas lá do Dragões de Garagem. Não conheço pessoalmente nenhum deles, mas sou fã. E também o episódio 591 do Nerdcast, né, que fala sobre fake news. Né, tem aí participação o Átila Yamarino, sensacional, um dos grandes divulgadores de ciência no Brasil. Vale muito a pena ouvir esse episódio. Eu ouvi recentemente também, vale muito a pena. E eles fazem essa análise mais técnica, dentro de aspectos sociais, né, de uma maneira bem tranquila, bem divertida. Vale a pena. E aqui a gente vai mesmo contar causa, que é o que a gente sabe fazer de melhor. E abrindo, né, existe uma lenda, né, o Rogério, que circula o Brasil todo sobre uma menininha no ponto de ônibus. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar no Senap em 2002, um dos maiores desafios que eu tive foi conseguir filtrar o que era verdade do que era o real do imaginário com relação aos conflitos, com casos de onça e aparecimentos e ataques. Inclusive a questão do chupacabra, que a gente já falou aqui no outro episódio. Mas o chupacabra é verdade que você está escondendo ele. Mas isso aí tá lá em Brasília. Agora o nosso próximo governante vai desvendar esses mistérios. Mas eu acho que assim, essa história que você mencionou, para mim é uma das mais emblemáticas de tanto da extensão que ela atingiu. E até hoje a gente ouve, ela é recorrente nos quatro cantos do país. A história é assim, ó, e ela se repete, ela só muda os atores, porque a história é igualzinha em todo canto. E aí a gente recebeu isso, eu lembro, foi em 2002 que eu recebi essa história, interior de Minas Gerais. Não lembro qual que é a cidade, mas era perto de Patos de Minas, que eu lembro que eu dormi em Patos de Minas quando estava indo. Era uma menininha de 7 anos, que estava no ponto de ônibus na zona rural, ali da cidadezinha, esperando a perua escolar, né, o ônibus escolar rural ali para levar ela para a escola. E aí ela não foi. Depois, no final do dia, que notaram que ela não tinha chegado em casa, foram atrás dela para saber onde que ela tinha ido parar. E aí vai para cá, vai para lá, a menininha sumiu, e aí foram fazendo o rastreamento invertido aí para até onde que ela foi vista pela última vez, e foi quando ela chegaram no ponto de ônibus onde ela esperava a perua escolar, e tinha umas roupas rasgadas dela. E aí foram seguindo as roupas rasgadas até acharem lá um monte de sangue e rastro de onça. E aí o pai foi atrás da onça, conseguiu matar a onça e achar restos da menina dentro da onça.
E aí a história chega com nomes. Olha, a menina é filha do seu Manuel ali, da coisa. E o seu Manuel tá preso, ele tá hospitalizado em estado de choque. Nossa. E aí a polícia tá lá já para prender ele. Então, assim, ela vem com personagens, com nomes reais de personagens da comunidade. E aí você vai na casa do seu Manuel, como eu fiz. Você achou o seu Manuel? Não, assim, né, virtualmente, não sei se o nome era esse, mas... E aí, quando a gente recebeu essa história, ela era muito rica em detalhes, né? Em nomes das pessoas, e a família tá em luto. Eu cheguei na cidadezinha que tinham falado, ninguém sabia de onça, ninguém sabia, a menininha estava lá, filha do seu Manuel. Então, assim, ninguém sabia quem inventou a história, de onde que saiu a história. E aí a gente fez isso e começou, e essa época, essa história pipocou em vários lugares, em Minas e em São Paulo. Né? E aí depois começou em Goiás, no Paraná, no Mato Grosso do Sul. Então a gente tem isso registrado em diversos estados, a mesma história, só muda a cor do vestidinho da menina e o nome das pessoas. É impressionante o como que ela se replicou assim, por todo o Brasil, exatamente igual, as mesmas histórias. Tinha uns detalhes que agora não entrei nessa parte, nem lembro muito bem, 16 anos depois, mas... Nossa Senhora. Era assim, a riqueza de detalhes era tremenda, a história complexa, né? E a gente acreditou, eu fui no lugar para ver, né? A gente tem esse procedimento de checar essas informações de ataques. E aí, vários que a gente checou realmente não existiam, eram conversa, às vezes a conversa que parte do próprio atacado ali, que exagera uma corrida que tomou de um bicho, um barulho no mato, mas essa história realmente atingiu um vulto tão grande e que abriram temporada de caça às onças em cada região que ela era contada, né? Que é um problema seríssimo quando chega uma informação assim e ela dissemina no meio rural amplamente, né? Não precisa estar no rádio, não precisa estar no Facebook, naquela época nem tinha. E eu tenho certeza que muita onça morreu por causa da menininha do ponto de ônibus. Né? Você nunca ouviu essa história, Bião? Cara, eu tenho 16 anos, né? O Roger lembrou bem isso aí. Mas eu acho que eu lembro, sim. Não, mas eu falo isso que lá em Carangola tinha essa história. E inclusive era lá na Conceição, na Serra da Conceição, a menininha, igualzinho o Rogério falou. Eu nunca tinha ouvido com esse nível de detalhe, mas exato. Eu acho que essa história é atemporal, né, Rogério? Se você procurar hoje, você ainda acha. Hoje a gente tem vários modelos de histórias semelhantes pelo WhatsApp, por exemplo, né? Uma onça atropelada que a gente recebe, ela atropelada em várias regiões do Brasil. A mesma imagem, as pessoas recontam. Ou onças vistas na floresta tal. Aí começa, foi vista aqui em Cajuri, né? Foi vista ali em Valadares, não, foi vista no estado do Paraná. Então, assim, a mesma foto sendo recontada. Claro que nesses casos as histórias são um pouquinho menos traumáticas, né? Mas, de qualquer forma, a gente está refazendo esse processo, né? Exato. Isso é muito ruim para nós na conservação, porque a gente... Se é um registro novo de onça pintada na Mata Atlântica, por exemplo, que tem uma importância muito grande... E aí chega uma foto dessa, que é lá do Mato Grosso do Sul, numa área onde as onças já são bem monitoradas, registradas, tudo. A gente não sabe, de fato, se a onça tem um registro novo numa área importante, porque começa a pipocar de todo lugar. A gente recebe no Senap, toda semana, uns 3 vídeos ou fotos que já circulou um tempo atrás e volta a circular. Você falou do atropelamento, Bião, que foi no final de 2016. E aí eles reviveram o atropelamento agora, né? A onça até encarnou umas 2 vezes, provavelmente, né? Coitado, foi no norte do Mato Grosso e aparece, foi em Minas, foi em Goiás, foi em São Paulo. Então, eu queria entender melhor o que faz uma pessoa dar um start nisso, de pegar uma imagem que ela criou ali, que é antiga, e reacender isso na mídia, né? Porque se não é ela que esteve presente, que vivenciou, não é, cara, realmente negócio documentado. Você dá hoje em dia no Google Images, você joga lá a imagem, você vai ver que tem reportagem feita sobre as coisas.
Mas então, eu acho que é difícil da gente rastrear da onde que veio, da onde que dá esse start. Mas a interferência negativa para conservação, né, para a gente identificar um animal que está um ato de caça, mesmo a ocorrência daquele indivíduo, daquela espécie no local, esse tipo de propagação atrapalha muito. Então, quem está ouvindo esse podcast e recebe uma informação dessa, cheque com quem é especialista na área antes de repassar que tem uma onça andando no eucaliptal em Brotas, por exemplo. Exatamente. Então, averigue a informação antes de propagar o fake news, porque fake news existe por causa disso, porque todo mundo propaga, independentemente de saber se é real ou não. Isso cara, a pior coisa, isso me tira realmente do sério. Pô, cara, pior que eu passei por isso. Nossa, eu não sabia onde enfiava a cara, bicho, porque... Mas quem me mandou, eu não vou citar o nome aqui, mas quem me mandou é um puta pesquisador de onça, cara. O cara me mandou uma foto falando que era da região lá onde eu trabalhava, no Alto Paraná, de uma onça com 2 filhotes comendo uma vaca. Eu compartilhei, aí teve uma pessoa que me falou, não, isso aí é de uma matéria que saiu na revista tal, e isso é no Mato Grosso. Nossa, cara, eu não sabia onde enfiava a cara, bicho. Pedi desculpa, putz, nossa, tem como, não dá pra confiar, né, cara? Quer dizer, então, que você tá propagando fake news agora? Então, cara, joga pedra mesmo, meu. E você não vê ninguém compartilhando foto, falando assim, olha que absurdo, o cara matou esse pepino do mar aqui na praia. É sempre onça, né, cara? E eu não sei, eu acho que tem essa coisa do imaginário, né? Acho que chama atenção. Tanto que tudo que a gente vai falar aqui é relacionado à onça, né? Quando acabar o maluco sou eu. Quando acabar o maluco sou eu. Ó, eu queria fazer um apelo também, Fê. As pessoas que gostam de marcar a gente no Facebook, quando aparece uma foto dessa assim, cara, você pode ter certeza que a gente já recebeu isso 40 mil vezes. Apesar uma cabeladinha de leve, apesar da intenção ser ótima, cara, eu odeio que me marquem no Facebook. Eu já vou lá e desmarco na hora. Então, assim, a gente recebe isso de várias frentes. Então, assim, não me marca no Facebook como se eu fosse resolver a caça da onça que foi morta e tá ali, aquela imagem que a gente não sabe nem de onde que foi. Né? De onde surgiu, não consegue rastrear e muito menos resolver. Né? Então, assim, quando a gente recebe imagem, a gente manda para fiscalização do IBAMA, que eles têm um serviço de inteligência e tentam rastrear, né, com um trabalho feito junto com a Polícia Federal. Mas a grande maioria das vezes, e eu falo assim, 99% dos casos, é muito difícil, muito difícil. Então, assim, a gente tenta pegar pelo nome que a pessoa fala, a gente tenta ver pela vegetação, então a gente dá esse suporte para falar, olha, isso aqui está com cara de Pantanal, isso aqui está com cara de Amazônia. Então, no Rio, né, teve um caso de umas onças que foram mortas no Rio, a paulada, falou, esse tipo de sotaque é de tal lugar. E aí o IBAMA com a Polícia Federal vai tentando fazer esse rastreamento até tentar chegar. Então, assim, é muito comum as pessoas cobrarem da gente. E aí, Rogério Cunha e Ronaldo Morato, vocês já viram isso? O que está sendo feito? Qual a providência está sendo tomada? Onde estão as autoridades? Você parar para responder, para dar um retorno para essas pessoas. Então, hoje, eu não respondo mais. A gente não responde mais. Porque a gente já recebeu isso tipo um mês antes e a coisa está rolando em outra instância. Então, faz uma denúncia formal, né, Roger? Mas as pessoas não têm tempo para isso. Né? Eles só têm tempo para botar o nome no Facebook. É verdade. E aí, assim, eu realmente, assim, vou... Se acharem que eu estou sendo deselegante com isso, mas não respondo. E é difícil para nós gastar tempo com isso, né? Gastem o tempo não propagando fake news. Quer gastar o tempo? Gasta averiguando, tentando achar da onde que surgiu. Aí copia a gente e manda, né? Pega, isso tá acontecendo geral, né? Geral, pega aí, junta a informação, salva as fotos, né? Monta um documento e encaminha, né? Pro IBAMA, pro próprio CMB, uma coisa mais palpável, né? Ficar esse negócio aí, onde estão as autoridades? Que absurdo.
Muito chato isso e, ao mesmo tempo, só atrapalha o de trabalho que a gente tem desenvolvido, tem tentado fazer, até porque o nosso alcance é sempre muito limitado, né, com projetos e trabalhos de conservação, né, a gente não tem uma visibilidade como a gente deseja, e episódios como esse fazem exatamente o efeito contrário, né, deseducam as pessoas. Deseducam, né? E cria esses antagonismos. Quando acabar, o maluco sou eu. Quando acabar, o maluco sou eu. Mas voltando lá na menininha, Roger, parou lá no seu Manel ou você foi seguindo o rastro da lenda? Não, a gente foi, mas eu acho que eu lembro assim que eu rastreei por telefone umas 2 outras vezes, que aconteceram em Minas, falando, pode ser que isso perpetuou, mas realmente aconteceu em tal lugar. Mas, de fato, nunca bateu em nada, nenhum nome que passaram, nada assim. E aí a gente começou a ver que realmente a coisa se repetia, e até hoje. Eu ouvi essa história agora no Xingu, né, que um indígena lá que foi... Ouvi, ele foi para a cidade e falou dessa história que foi no ano passado, né? Aliás, o Xingu traz várias lendas, né, de onça. Uma delas, que é um fake news também que é muito recorrente, é que o Ibama, ele vive soltando onça por aí. Acho que as pessoas olham na reportagem, Globo Repórter e tal, de um projeto de soltura, coisa assim, projeto de captura, e aí vira aquela coisa. Então, lá no Xingu, quando começaram essas ocorrências de ataques e tal, eles falaram, não, isso é culpa do Ibama, que veio aqui e soltou 40 onças em tal lugar. Assim, eles dão uma localização exata e as onças ficaram lá esperando para serem soltas. Todas soltaram as 40 de uma vez, né? Assim, então... Eu vi isso hoje, Roger. Eu tava descendo aqui pra Nazaré e eu dei carona pra uma senhora lá que tava no ponto de ônibus lá na Serra. Comecei a perguntar né, se ela mora lá e tal, bicho que ela conhece. Aí ela falou, onça tem bastante que o Ibama soltou lá no alto da serra, aqui em Atibaia, Pedra Grande. E é sempre o Ibama, né? Impressionante. O Ibama é o responsável por todos os problemas do mundo, né? Então, assim, eu fico muito triste. Já fui Ibama, na época a gente soltava, agora são os outros, né? Agora são os colegas que soltam. Mas... Não foi você que soltou? Devo ter soltado um punhado aí, né? Mas é muito ruim isso. E essa percepção negativa, e a percepção negativa do Ibama e a percepção negativa da soltura das onças, que é... Porque assim, o pessoal nunca vê, né? Não via. E aí com o desmatamento, com toda a degradação, a taxa de contato aumentou. As possibilidades de encontro aumentaram. É natural que as pessoas passem a ver onças onde nunca viram, né? Porque antes eles estavam lá numa área, a área urbana expandiu, né? E aí os bichos começaram a rodar mais perto das casas. Então, não é, a gente costuma dizer isso, o Ibama não soltou. Vocês chegaram mais perto da onde elas moram, né? E elas sempre estiveram aí. Mas essa do Xingu foi interessante, né? Porque aí a onça que o Ibama soltou que está atacando o pessoal, né? Então, assim, é viver com isso constantemente, né? E veio no bolo a história da menininha, né? Você começa a falar de onça, é incrível como ela é presente no imaginário das pessoas, né? Então é muito história fantástica, assim, dos bichos. Quando acabar, o maluco sou eu. Quando acabar, o maluco sou eu. Fê, e aí nessa coisa de onça, fake news, eu lembro que agora, recentemente, durante a campanha eleitoral, você estava no centro das atenções aí, como o grande caçador de onça do Brasil. Conta essa história direito aí, cara, que você vivenciou esse drama pessoalmente de ser atingido por um fake news aí. Conta o que aconteceu pra nós. Cara, foi muito maluco assim, né? Eu recebi por e-mail um print de celular mesmo, de um amigo falando, estão espalhando essa foto aqui. E era justamente uma pessoa que eu conheço, né, do meu convívio, que conhece o trabalho e tudo. Já até viu captura lá no Morro do Diabo, né, no interior do estado de São Paulo com a gente, compartilhando uma foto. Ele juntou um monte de foto de safari, de gente armada, de mais não sei o quê. Um vídeo do nosso
presidente eleito fazendo um monte de alegações sobre caça e não sei o que, essa pessoa criticando lá e falando, olha, isso aqui que vai acontecer e parará, parará. E lá no meio tem uma foto minha de braços cruzados. E a equipe do programa de conservação das onças no Alto Paraná e com 2 onças anestesiadas, né, que estão lá no meio da miscelânea de foto de caça, de safari. Isso era um projeto, né, coordenado lá pelo meu grande amigo Denis Sana. Um grande beijo, Denis. Você sabe que você mora no meu coração e um dia você ainda vai vir aqui nesse podcast. Tem várias técnicas de captura, né? A gente tem captura com laço, né? Que o Rogério, que está aqui com a gente, é um dos maiores especialistas da América Latina, talvez do mundo. Que isso, cara? É um método super eficiente e tal, mas algumas décadas atrás, não era raro a gente ter captura com cachorros, né? Cães treinados, varia aí, pode ser de 6 a 12, até mais cachorros. E os cachorros rastreiam a onça e no meio daquele frenesi ela acaba subindo numa árvore. E no fim, ao invés de tomar um tiro, a gente anestesia ela e faz todo o procedimento. Enfim, nessa região a gente capturava com um antigo caçador, que era o Carlos Plateiro. Teve uma situação especial em que a gente conseguiu pegar um casal de uma vez. E isso foi sensacional. Em algum momento, como a Jéssica pediu, a gente há de contar aí mais detalhes dessas capturas, mas a gente pegou esse casal e feito todo o procedimento, tem um veterinário acompanhando tudo direitinho e tal. No fim, antes de ir embora, né, de deixar os bichos recuperarem da anestesia, né, a gente acabou tirando as vendas, que a gente coloca as vendas nos olhos dos bichos para ele não desidratar e tal, tem todo o monitoramento. A gente tirou uma foto com o grupo lá, tá lá o Denis, o Laurico Lin Júnior aqui do IP, Instituto de Pesquisa Ecológica, trabalho com ele, que também tava lá, uns assistentes de campo e um veterinário, e as 2 onças. E essa foto saiu na revista Época, que a revista Época quis fazer uma matéria, foi um pouco em cima dessa mística, né, do caçador, que começou a ajudar na conservação, no projeto e tal, e tinha essa foto. E o que esse cara fez? Ele pegou essa foto e tirou a legenda que explica o que é. Então ela tá lá como se a gente tivesse matado as onças. E, cara, essa foto tem... Deixa eu olhar aqui. Ela tá ainda Tá online, aqui na minha frente, aberta aqui na minha frente. Nossa Senhora. Tem mais de 5.330 reações, tem 1.921 comentários e 599 compartilhamentos. Só essa foto. Eu mandei salvar aqui em PDF os comentários, deu 102 páginas. Caramba. Nossa E os Senhora. comentários, cara... Começou a usar um galinho de arruda atrás da orelha depois dessa? Eu usar uma moita de arruda, ela murcha na hora. Cara... O nível dos comentários é de fuzilamento, linchamento público... E entre outras coisas que se eu falar vai mudar a categoria desse podcast como explícito. Então tem coisa aqui sugerindo que a gente fosse morto, que a gente fosse executado com um tiro na cabeça, que a gente assassino, maldito. E aí, cara, algumas pessoas colocaram o link, né, da matéria da revista Época, sumariamente ignorado. Logo abaixo as pessoas já estão sugerindo assim... Ninguém lê nada, né? Ninguém lê, só julga, né? Julga, é juiz e executor. E aí tem umas loucuras, cara. É a justiça facebookiana. Umas loucuras, assim, que é inacreditável. Eu vou colocar o link aí da revista Época no post. É, pra gente ler a matéria certa, né? Mas eu não vou colocar o link da foto, não. Pelo amor de Deus. Mas aí tem umas coisas loucas, cara, porque eu entrei lá e falei, olha, gente, não, peraí, eu tô nessa foto aí, eu sou esse cara aí de chapéu em pé e, pô, as onças estão anestesiadas, a onça tá de rádio colar, vocês não estão vendo e tal. Eu fui xingado até a 15ª geração, cara. Tentando explicar que isso aí eu desisti. Aí começou também, Rogério, as pessoas me marcar, olha, Fernando, olha isso aqui. O interessante é que nesse momento, aí você... Tudo bem, você estava fazendo uma pesquisa, estava fazendo uma captura, mas aí o nível de ódio já disseminado é tão grande que aí te xingam, porque o que você tem que pegar essa onça? Deixa ela lá. Os caras precisam xingar alguma coisa. Exato. Né? Os haters direcionar o ódio para alguma coisa. Independentemente de ser caçador, você tá
Você pesquisador. Precisa sair alguma coisa, entendeu? Haters gonna hate. E, cara, aí também começou a ter umas coisas meio malucas aí que eu não sei se eu fiquei mais ofendido por esses comentários do que pelo realmente a maluquice. Porque maluquice e loucura no Facebook é pleonasmo, né? Mas que aí começou a ter umas lá, o pessoal defendendo, falando, não, vocês não estão vendo que essa foto tem mais de 100 anos? Olha a roupa deles. Mas caramba, cara, eu não sei se eu acho que eu fiquei mais ofendido desse jeito. Vocês estão vendo que essa foto é do século retrasado? Que esses são caçadores antigos? Olha essas roupas. Nossa E senhora. eu denunciei no Facebook, escrevi lá, falei, ó, isso aqui é conteúdo de ódio, difamação, não sei o que, mas eu entrei aqui essa semana pra ver, tá lá a foto, cada vez mais sendo mais compartilhada, e desisti. Não, é triste. Isso. E pior que é aquela história, né? Caiu na rede, caiu na água, é peixe, né? A gente perde completamente o controle. Acabou. A foto. Eu fui atrás de quando saiu a matéria na revista pra ver, né? Pra comparar. Aí o negócio tem tipo assim, 5 compartilhamentos, 15 likes. Não, porque na verdade, cara, isso eu acho que até tem um dos podcasts lá, não sei se do Nerdcast ou do Dragões, que fala disso. A pessoa, ela tem prazer em compartilhar a desgraça. É a questão do sensacionalismo. O jornalismo foi remoldado para notícias que chocam. Então, o que chama atenção hoje são as notícias que vão ter um impacto, que vão chamar atenção muito maior. Então, o bonitinho, o real, o verdadeiro, não choca. O que choca é o cara ensanguentado, é a onça que comeu, é não sei o quê. Então, não adianta você ir lá desmentir depois, porque aí já passou, entendeu? Você é o caçador do século XIX que matou a onça lá. É isso, cara. Mas eu vivenciei isso, só aproveitando esse gancho da pesquisa na fake news, lá na Serra da Canastra, alguns anos atrás, porque assim, saiu uma febre dos haters dos trabalhos de pesquisa e monitoramento que usam colar. Pô, tô na Canastra já tem 20 e tantos anos lá, a maioria das pessoas lá me conhece o trabalho, acompanharam o trabalho, mas aí tinha uma mulher nova que foi de São Paulo para lá e ficou extremamente incomodada, ativista de bem-estar animal com os colares nos lobos, né? E montou uma grande campanha com alguns que já não gostavam de mim lá, tal, de que os colares matam os bichos. E a gente estava matando os bichos com a nossa pesquisa. Nossa. E nisso, essa mulher... trágico. Não, assim, e aí isso surgiu de uma agência de turismo que ia para o Pantanal para levar turista gringo no Pantanal, e os turistas gringos, pés da vida, porque não queria tirar foto de onça com a coleira, lá na região do Jofre, começaram a questionar o quanto que essas coleiras são ruins e tudo mais. E os barqueiros, piloteiros, os guias, começaram a difundir que as coleiras matam os bichos, que vão na água, a coleira de couro, que nem é mais hoje em dia, né? Então a coleira olha, mata o bicho enforcado, e assim por diante. Os mesmos argumentos que era difundido no Pantanal contra as coleiras chegaram na Canastra. Por isso que a gente rastreou da onde que surgiu essas histórias. Nossa. Então foi essa agência de turismo no Pantanal que atendia a Canastra e levou essa história para lá. E aí os caras montaram em cima. E essa mulher que chegou, caiu de paraquedas lá, levou para uma coluna de uma colunista da Folha de São Paulo. Caramba. E saiu um belo dia, pesquisadores usando coleiras inapropriadas matam os lobos. Olha só o que a pesquisa faz, né? Nossa. Cara, foi uma enxurrada de mensagem. Os caras fizeram um abaixo-assinado para um manifesto para cancelar nossa licença de pesquisa, e aí virou uma bola de neve, né? Mas aí numa reunião comunitária a gente mostrou, né, todos os dados, né, o monitoramento que a gente faz, a retirada de colar quando a gente não usa mais, né? Depois e aí deu um cala-boca nos caras, né? Mas vira e mexe, a gente parece um aí que fala que a gente mata os bichos com a coleira. Todo mundo é especialista, né, cara? Todo mundo. Hoje, com acesso fácil à informação, né? Todo mundo se diz especialista, o que é mais grave, não vou nem dizer na área da conservação, que a gente já está mostrando para os nossos ouvintes aí, o aperto que a gente passa, mas, por exemplo, na questão de saúde, né? Saúde pública, as pessoas leem medicamentos, leem
sobre remédios, sobre doenças, e tiram suas conclusões, vão se tratando, Quer dizer, é muito louco. Chega no médico e fala assim, não, mas o tratamento correto é esse, não é esse que o senhor está falando. É chá de bambu para tratamento de câncer. Não vamos nem entrar nessa alçada. O que eu acho importante, Fefe, a gente, né, não tem um caso aqui específico que eu possa lembrar comigo, né, mas ouvindo vocês, vendo alguns casos recentes também com outros colegas, eu acho que o Roger tocou essa questão do sensacionalismo. Isso é um desafio muito grande para a gente que faz ciência. Por quê? Porque a gente precisa dar à nossa informação o mesmo pulsionamento que o sensacionalismo dá. Por quê? Porque normalmente a gente só consegue gancho quando passa por uma fake news. Aí a gente reverte o cenário e entra em cena. Mas por que a gente precisa passar por esse pit stop da fake news? A gente tem que queimar essa etapa, porque ela chega a ser muito destrutiva durante a sua disseminação. E aí a nossa reversão, por mais que a gente alcance uma projeção depois interessante por causa da fake news, o nosso alcance certamente é muito menor. E a gente reverter o estrago é uma preocupação, porque a fake news faz um estrago muito grande. E é como vocês estavam comentando, as pessoas não estão preocupadas em ler a informação correta, em se apoderar daquela informação correta e recontar a história. Então, Bião, eu acho que isso que você está falando é interessante, e principalmente porque a gente teve um problema recentemente muito sério, que acho que você, especialista em primata, trabalhou mais profundamente com isso, né? É verdade, bem lembrado. Da febre amarela, né? Quantos macacos que não foram abatidos sem a necessidade por conta da circulação de notícia falsa, má informação sobre a doença, sobre os primatas carregarem isso para as pessoas, né? Não, verdade. Nossa, a gente passou muito aperto aí nesses últimos episódios, né? Esses surtos de febre amarela. E as pessoas simplesmente esquecem que os bichos, principalmente os macacos, que são os mais afetados, eles são os nossos sentinelas. Eles estão ali morrendo, exatamente afetados pela doença. E são vítimas também, né, Bião? São vítimas, né? E quando a gente tem esse surto acontecendo, os primatas são os primeiros, né, a morrer. E aí isso já indica para a comunidade ali humana que a gente tem que se prevenir, tem que vacinar, tem que se cuidar, né? Na verdade, eles literalmente dando a vida para nos salvar. E as pessoas não percebem isso. Por quê? Porque constroem as notícias de maneira errada e vão replicando isso. O CPB, que é o Centro de Pesquisa e Conservação dos Primatas Brasileiros, do ICMBio, eles fizeram uma campanha maravilhosa no âmbito nacional, divulgando panfletos, informações. Eu mesmo dei várias entrevistas falando sobre isso. Quer dizer, a gente tentou abafar de toda forma, a mídia, né, a grande mídia comprou, e aí eu vi ela sempre divulgando, olha, os macacos não são culpados, e realmente isso arrefeceu esses impactos, sabe? É importante a gente atuar imediatamente em cima de uma fake news, reverter o cenário e, como eu falei antes, aproveitar a carona para divulgar a informação correta de forma bem massiva. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso, mas eu volto a dizer, a gente não precisa pagar esse pedágio, sabe? Ele é muito prejudicial. Olha para vocês verem, o Roger lembrou, foram vários macacos, foram centenas de macacos, certamente mortos pela perseguição humana por uma informação errada, né? Não podemos deixar isso acontecer. E essa relação também que o Roger fala, você fere essa comunicação com a comunidade quando você tem uma pessoa lá propagando uma notícia falsa sobre radicolar nos bichos. Não, terrível isso, né? Falando mal das roupas dos pesquisadores na internet. Quando acabar o maluco sou eu. Quando acabar o maluco sou eu. Galera, valeu, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez foi sensacional, um aprendizado mútuo. Espero que a turma que vai nos ouvir goste e estou já ansioso para o próximo episódio. Gente, então eu acho que assim, mensagem do dia: não propaguem informações que vocês não têm a procedência. Isso é muito importante. Então, assim, ajuda a gente a trabalhar pelas informações reais, rastrear as informações falsas e não propagar. Mas é isso aí, acho que foi legal a gente discutir isso. Tem milhões de outras assim, fake news que a gente vivencia, mas eu acho que foi uma amostrinha do grande problema que a gente vivencia nisso aí todo dia, né? Verdade. Isso aí, moçada. Nada como bom e velho Google para checar as informações.
Aquele abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam aí de divulgarem o nosso trabalho, esse podcast. A gente está fazendo um esforço aí para trazer para vocês, né, um diálogo aberto com iniciativas de conservação. Compartilhem lá na nossa página no Facebook, Instagram, mande seus e-mails, visite a nossa página, façam o download dos episódios, conte para os seus amigos e é isso aí. Desabraça dessa árvore e vamos para a luta, vamos para a ação. Um grande abraço.